Futebol Clube do Porto perdeu pela primeira vez esta época no jogo da Liga Europa, logo em Inglaterra, onde nunca conseguiu vencer, mas este jogo tem uma história diferente dos outros. O Porto foi completamente prejudicado pela arbitragem. São 3 lances aqui que decidem este jogo. Há o primeiro penalti do Bednarek, que o árbitro, enfim, vai ao vídeo o árbitro confirmar. O Bednarek está numa luta corpo a corpo com o adversário, da forma como os jogadores estão a disputar ali o território. Depois deu para ver, viu-se mais para a frente durante o jogo, que este foi o jogo do Nottingham, um jogo muito físico. É impossível o jogador se equilibrar sem abrir os braços. Acaba que o gesto realmente que ele faz parece que corta a bola com a mão, mas é completamente casual aquela jogada. Este penalti dá o primeiro golo ao Forest. O Forest não tinha tido nenhuma oportunidade de golo, à exceção de um remate fora da área, em que o Diogo Costa faz uma grande defesa. Tirando isso, ainda não tinha tido nenhuma oportunidade. Acaba aqui por fazer o 1-0, num jogo que estava equilibrado. Num jogo que fazia lembrar um bocado do jogo do Porto com o Benfica, em que o Porto estava com a bola muito na defesa, a mastigar muito o jogo, mas o Forest não estava a conseguir criar oportunidades de golo. Vou aqui avançar um bocado o filme do jogo para ir para o segundo lance que define este jogo, que é o segundo penalti. E já com o Martim Fernandes em campo, o árbitro assinala simulação, é inacreditável, ele assinala a simulação do jogador do Forest. De facto, o Martim toca no jogador, mas mais uma vez, tendo em conta a forma como estava a jogar o Forest num jogo tão físico, os jogadores do Forest em todos os lances caem em cima dos jogadores do Porto, e aí, claro, qualquer jogada dentro da grande área pode ser penalti. O próprio árbitro interpretou, e bem, que havia ali uma simulação, o jogador do Forest forçou aquele contacto. Claro que depois o Martim acaba por ser imprudente porque coloca o pé à frente dele e, mais uma vez, em certos ângulos dá de facto a impressão que pode ser penalti. Só que o próprio árbitro diz que não é, mostra cartão amarelo por simulação ao jogador do Forest. A seguir, alertado pelo vídeo-árbitro, vai ver o lance, faz de conta que vai ver o lance, porque ele está 2 segundos na televisão do vídeo-árbitro, vê uma vez o lance e assinala penalti. Isto é inacreditável num jogo europeu, numa competição europeia em que é preciso tanta exigência, e este árbitro romeno, como é que é possível um árbitro que está na elite, supostamente da Europa, passa de simulação de penalti para penalti? Eu acho isto impressionante. E depois o terceiro lance também que define o jogo, que seria até o golo do empate, antes deste penalti, é o golo do Bednarek. É assinalado fora de jogo do Samu. Eu só vi uma repetição, eu não sei se há mais repetições depois do jogo, mas durante o jogo só nos deram uma repetição de um só ângulo, em que supostamente o Samu, no meio da confusão da área, está fora de jogo, só que para mim aquilo não é nada credível, aquela imagem. Primeiro porque parece-me que o Samu está em linha, e depois porque aquelas linhas que demoraram tanto a aparecer, a mim dá uma impressão que eu ponho em jogo. Eu não sei se é a ponta do pé dele que está fora de jogo, não consegui perceber muito bem. Se alguém compreendeu onde é que o Samu está fora de jogo naquela jogada, deixe nos comentários, por favor, e que me digam porque é que não houve mais repetições. Se realmente houve mais repetições, realmente podem deixar nos comentários. Durante o jogo eu vi apenas uma de um ângulo e não me pareceu nada fora de jogo. E o árbitro acaba por ser protagonista deste jogo também pelos enrolados acontecimentos. O Forest de facto jogou um jogo muito sujo, muito anti-jogo, muitas simulações. Realmente superou o Porto na intensidade, parecia que era o jogo da vida deles. Também foi a tal chicotada psicológica que eles tiveram. Só que era um jogo inconsequente, eles não estavam a criar perigo, porque o Porto tem uma verdadeira muralha defensiva. Mais uma vez os centrais do Porto a mostrar muita qualidade ali com o Varela. Os 3 conseguem realmente segurar muito bem a baliza do Diogo Costa. O Forest só consegue mesmo marcar gol de penalti, e toda aquela confusão que o Forest foi criando de simulações, de faltas, de agressões. Houve várias agressões, sim. Por exemplo, há uma cotovelada no Varela. Há vários lances aqui que eu acho que o Benfica, se tivesse sido no Clássico, o Benfica teria pedido vários processos aqui contra os jogadores do Forest. Eu acho até que foi pena este árbitro não ter sido nomeado para o Clássico do Porto contra o Benfica no Dragão, porque acho que ele, da forma como ele marcava os penaltis, eu acho que ele marcaria também os 2 penaltis que houve contra o Benfica nesse jogo. O Porto teria ganho 2-0 no penalti do Gabri Veiga e do Denis Gul. Portanto, é uma arbitragem lamentável. Já sabemos que nas competições europeias normalmente não se toca nesse assunto. Claro que amanhã vamos com mais calma analisar e analisar também as declarações dos jogadores e treinador e perceber se alguém fala desta arbitragem. Normalmente não se fala, porque nas competições europeias não se pode. É diferente do Campeonato Português, onde toda a gente fala tudo da arbitragem. E eu realmente neste canal também não gosto de falar de arbitragem, mas eu tenho dito desde o início da época, o Porto ainda não foi beneficiado em nenhum jogo. Também não se pede que seja beneficiado, mas foi prejudicado em todos os jogos, nos mais que noutros. Acho que também teve a ver com os resultados. O Porto no início, antes da primeira paragem de seleções, estava imparável, tinha muita intensidade, passava por cima de tudo isso, e mesmo sendo prejudicado dava goleadas. Depois foi perdendo o ritmo desde a primeira paragem de seleções, começou-se a notar mais as arbitragens. Contra o Benfica foi pelo menos aquele penalti do Denis Gul que deixou toda a gente em alerta que o Porto tem sido sempre prejudicado, e depois também aquele lance que o Porto, do Pavlidis, que o Porto fez queixa logo no início da agressão ao Gabri Veiga. E agora neste jogo da Liga Europa foi talvez o pior, eu acho que foi o pior jogo, a pior arbitragem contra o Porto. Muito difícil, acho que qualquer equipa do mundo é muito difícil sobreviver, resistir mentalmente a uma arbitragem destas.
num campo complicado, onde o ambiente é muito bom, é um ambiente mesmo de futebol inglês. Notou-se os adeptos muito empolgados a empurrar a equipa empolgada com essa chicotada psicológica, com um treinador inglês a jogar a inglês, essas bolas longas, aquela correria desenfreada, aquele futebol físico que superou muito o Porto. O Porto tem vindo a cair de intensidade nos últimos tempos. E eu acho que aqui também é preciso dizer que a culpa não é só do árbitro, a culpa também é muito do treinador do Porto, do Farioli. O Farioli, acho que sem explicação, coloca o Pablo Rosário a 8. Eu já tinha dito no vídeo anterior que eu achava que o Pablo Rosário iria jogar este jogo. Ele foi guardado no jogo da Taça, talvez não estivesse bem fisicamente, o que já dava a entender que seria uma peça-chave para este jogo. No entanto, eu acho que o Farioli, que deve ter mesmo feito direta, como eu tinha dito, para analisar o novo treinador do Forest, porque ele estava muito lento a mexer na equipe e a dar as instruções, acabou por optar mesmo pelo Pablo Rosário titular. Eu tinha dito que ele poderia jogar ali, ao lado do Varela, ali numa solução para defender mais, uma vez que um dos pontos mais fracos do Porto é defender segundas bolas, e o Forest ia jogar à inglesa, ia jogar com bolas longas para aproveitar as segundas bolas. É exatamente isso que fez. É isso, juntou muita intensidade e uma motivação extrema que de facto apanhou o Porto de surpresa. Mas o problema aqui não está em Pablo Rosário ter entrado em campo, está no facto de Pablo Rosário ter entrado para 8 para o lugar do Gabri Veiga, que também é um jogador intenso, que constrói jogo. O facto do Gabri Veiga ter saído fez com que Borja e Samu ficassem sem apoios ali do lado esquerdo. O lado direito, como sabemos, tem sempre o Froholt, o motor do meio campo. Do lado esquerdo normalmente tem o Gabri Veiga. Agora, o Pablo Rosário é de facto muito esforçado, é o tal soldado de Farioli, mas acho que o Farioli está-lhe a pedir mais. Ele não é um 8, muito menos um 10 para construir jogo. Ele falhou muitos passes, fartou-se de falhar passes, entregou-se muito ao jogo, fez boas recuperações de bola. Já na segunda parte, o Varela sai inexplicavelmente, acho que só mesmo poderia ter algum problema físico, acho que é a única explicação aqui. O Varela foi muito fustigado por essas tais faltas que o árbitro deixava passar muitas vezes. E o Varela, que estava a ser um dos melhores em campo, acaba por sair, e aí o Pablo Rosário recua e já consegue jogar melhor. Ou seja, o Pablo Rosário é melhor a recuperar bolas. Eu ia dizer bom, mas não é que seja bom, ele é melhor a recuperar bolas. É um médio defensivo, pode ajudar ali na defesa, pode num momento ou noutro ajudar no meio campo, como eu achava que ia acontecer, para defender mais ali um falso 8. Agora não podem pedir-lhe que construa jogo, e o Porto pediu muito ao Pablo Rosário para construir jogo, e aí é um desastre. Ele falha muitos passes, é esforçado, mas não chega para o nível da equipa do Porto. E o Porto tem no banco Gabri Veiga e Mora, dois jogadores que podiam fazer aquela posição de olhos fechados com muita qualidade, e até o próprio Eustáquio, e até o próprio Zaidu, que o Farioli disse que já tinha treinado o Zaidu para jogar a 8, então acho que a opção foi má. No sentido posicional, se o Porto tivesse querido jogar aqui com dois números 6, com dois pivôs, e teria que ter soltado o Froholt mais para o meio. Eu acho que isso até seria bom, uma vez que o Froholt está a ser muito marcado. Está a acontecer há muitos jogos seguidos, o Froholt está com dificuldade em pegar na bola, porque ele é o alvo a bater do adversário. Os adversários já entenderam todos que é ali, pelo lado direito do meio campo, que o Porto constrói mais, e o Froholt está completamente preso, sempre muito marcado. E é bom que o Froholt possa se movimentar mais. O Farioli não tem dado muitas instruções para ele fazer isso. E um Porto com dois pivôs e um Froholt mais solto à frente do meio campo, um Porto até podia ser de mais contra-ataque, acho que faria sentido, e foi isso que eu pensei que ele ia fazer. Não colocar o Pablo Rosário ao lado do Froholt. Acho que aí o Porto perdeu muito na construção. O Forest foi ganhando confiança com a tal arbitragem que o beneficiou muito, e o Farioli não foi capaz de mexer na equipa. Mais uma vez, jogadores muito presos nas suas posições. Acho que o PP, cada jogo que passa, dá mais essa impressão de que é um jogador que o Farioli prefere ao William, apenas porque é um jogador que mantém os equilíbrios. Ou seja, o Farioli quer ser muito treinador italiano, cada vez mais. O Porto vai perdendo a intensidade ofensiva, mas não perde a qualidade defensiva. O Farioli estuda muito os adversários, ele mesmo tem dito isso, que ia ter algumas dificuldades e que ia ter que fazer as tais diretas, o tal trabalho excessivo, para entender como é que iria jogar o Forest com o novo treinador. Só que eu acho que ele faz esse estudo muito no campo defensivo, porque o Porto de facto adapta-se muito bem defensivamente. O Varela a encostar nos centrais, os laterais a jogar por dentro, a jogar por fora, as compensações, de facto o Porto está impecável defensivamente, mas ofensivamente já está muito previsível, é sempre a mesma forma de construir jogo. O Porto parece muito confortável, isso também é estranho, em segurar a bola nos centrais. Isso tem acontecido muito em jogos em que o Porto respeita mais o adversário. Aconteceu com o Benfica, estranhamente não aconteceu com o Sporting, mas com o Sporting o Porto também ainda não tinha o Kiwior. Eu acho que é o facto do Kiwior ser tão bom a sair a jogar com os pés, a distribuir o jogo, que faz com que o Porto também abuse disto. E o Porto sabe que está seguro quando a bola está em pé na área que Kiwior, só que torna-se lento e previsível. As movimentações à frente deles não são muitas, os jogadores ficam muito estáticos nas posições e é difícil, porque os adversários já entenderam como é que o Porto constrói jogo, e o Porto tem que se movimentar mais, tem que estudar mais o adversário defensivamente também e não só ofensivamente, porque dá-me a impressão que o Farioli está a adaptar a equipa sempre defensivamente ao ataque do adversário e nunca
nunca os avançados e médios jogando sempre da mesma forma ofensivamente. Há um terceiro fator que explica esta derrota, que eu acho que tem a ver com um fator psicológico, um fator histórico, um peso da história que estava ali sobre os ombros dos jogadores do Porto e do treinador do Porto. Começa a ser tradição, sempre que o Porto vai jogar a Inglaterra, faz uma alteração estranha. Isto tem acontecido muitas vezes. Desta vez a alteração estranha foi o Pablo Rosário. O Pablo Rosário, se não me engano, logo no início do jogo faz ali um passe bem perigoso para o Diogo Costa. Hoje o Diogo Costa consegue limpar bem, mas foi um início ali que mostrou que o Porto vinha um bocado atabalhoado. Acho que o Varela também começa por falhar um passo, depois o Varela vai crescendo. O Varela faz até aquele remate, que acho que é a única oportunidade do Porto na primeira parte, um remate fora da área bastante perigoso. E essa alteração também deu instruções à equipa para defender mais, para segurar mais o jogo, e quando isso acontece, quase sempre a bola fica muito presa nos defesas centrais. Os laterais do Porto, Alberto Costa, esteve bem, como tem estado sempre, com muita qualidade. Ele é muito prático, muito forte fisicamente, corre muito. Eu acho que ele já está a ultrapassar o Froholt na equipa. Nos últimos jogos tem dado mais nas vistas fisicamente do que o próprio Froholt. O Francisco Moura também tem subido muito de rendimento. Estranhamente, o Borja tem descido. O Borja não tem sido o mesmo do início da época, mas também acho que neste jogo o Borja teve um papel ingrato, porque quem estava ali do lado esquerdo do meio campo para construir com ele não era o Gabri Veiga, com quem ele já combina de olhos fechados, que é um jogador criativo e que o ajuda muito ali do lado esquerdo, mas era um Pablo Rosário completamente perdido ali naquelas funções. Depois do lado direito, também o Porto também estava manco daquele lado, porque o PP, de jogo para jogo, vai-se eclipsando mais, vai sendo só esse jogador que é de equilíbrios, mas que é curto também para a equipa, e depois o Samu fica muito sozinho na frente. E Samu, a lutar sozinho contra estes defesas centrais ingleses, que são muito duros, contra esta equipa que jogou, eu acho que jogou sujo, jogou no limite da agressividade, e o Samu também se perdeu ali no meio. Sabemos que o Samu também emocionalmente desgasta-se em jogos destes, em que a bola não lhe chega, a bola simplesmente não lhe chegava. O Samu teve várias jogadas em que teve de vir cá atrás compensar algum médio, algum extremo que não estava, e se desgastou mais psicologicamente do que fisicamente. Os dois centrais, o Bednarek e o Kiwior, estiveram impecáveis mais uma vez. Eles já jogaram a Liga Inglesa, conhecem bem estes ambientes. O Bednarek chega mesmo a marcar um golo e redimir-se do possível penalti. O Bednarek acaba por ser aqui duplamente penalizado pelo árbitro, mas realmente a marcar, a manter o pé quente, que ele já tinha marcado para a taça, e de facto, se esse golo não é anulado, acho que a história do jogo seria outra. Mas o Bednarek esteve muito bem defensivamente, ainda assim, eu acho que não cometeu erros de maior, fez até grandes cortes. Eu lembro de uma jogada do Forest em que o avançado já está isolado na área e o Bednarek vem de trás e consegue anular o remate. O Kiwior e o Bednarek são muito fortes nisso, a ir ao chão, cortar a bola, cortar o remate antes da bola chegar ao Diogo Costa, tem sido um dos segredos do Porto para não sofrer golos. O Kiwior continua com grande classe. Teve ali momentos, principalmente na primeira parte, em que o Kiwior foi quase um 6 a construir jogo, porque ele tem realmente muita qualidade a sair com a bola nos pés, e depois consegue limpar todas as jogadas sem ver cartão. Ele é realmente um low profile, ao contrário do Bednarek, e é uma dupla realmente incrível. É o grande ponto forte deste Porto. Juntamente com o Diogo Costa, é verdade que ele hoje sofre 2 golos pela primeira vez na época, mas são de penalti. É verdade que o Diogo Costa é um dos grandes especialistas mundiais a defender penaltis, mas hoje não correu bem, não conseguiu. Também fruto, se calhar, do ambiente, que também não era o melhor. E é sempre difícil, mesmo sendo um especialista em penaltis, não se pode pedir um guarda-redes que defenda penaltis. Apesar de tudo, é sempre uma coisa difícil. O avançado está sempre em vantagem para marcar golo. E o meio-campo do Porto, hoje, acho que foi Varela. Varela, mais uma vez, muito bem defensivamente, muito bem a distribuir jogo, muito bem, chegou até a arriscar remates. Eu acho que o Farioli podia ter colocado o Varela ao 8, se queria tanto um 8 mais defensivo. Acho que o Varela teria feito o melhor trabalho do que o Pablo Rosário. O Pablo Rosário é muito limitado naquela posição. Poderia ter trocado, porque o Varela vem crescendo. Já no jogo da taça ele mostrou muita qualidade ali no meio campo. Um 6 que sabe distribuir o jogo, mas também sabe defender, está a crescer muito. E em contraciclo está o Froholt, que está cada vez mais marcado. O Froholt na segunda parte já teve mais instruções para ir até ao lado esquerdo, mas ainda é curto. Eu acho que o Farioli tem que ser mais claro, tem que arranjar novas soluções para o Froholt, porque o Froholt está-se a começar a afundar nas marcações e o Porto ressente-se muito disso. Assim deixa de ser o Porto início da época de muita intensidade, e a época ainda está no início. O Porto tem que recuperar esse Froholt, tem que tirar o Froholt, soltá-lo dessas amarras dos adversários que estão muito facilmente a anulá-lo, e depois o Porto perde uma grande parte da sua capacidade de construir jogo ali pelo Froholt. O Pablo Rosário, então, esse médio muito trapalhão a número 8, defensivamente esteve bem, bastante bem, ganhou bastantes bolas, mas ofensivamente falhou muitos passes, e acho que teve demasiado tempo naquela posição 8, e também a passar esse sinal à equipa de que não era tão importante atacar, fez ali, também causou ali desequilíbrios entre o Moura e o Borja, e o próprio Samu, porque faltava o Gabri Veiga, ou até o Moura, algum médio que fizesse uma ligação melhor no meio campo com o ataque. Depois o extremo esquerdo, o Borja, começou muito dedicado, ele está sempre ligado à corrente, ele começa a tentar bastante, faz ali 2 ou 3 passos bons a desmarcar o Samu, mas foi curto, faltava-lhe apoio realmente. Ele foi-se perdendo ali naquela agressividade toda dos jogadores ingleses, foi-se perdendo também numa equipa de Porto que foi recuando cada vez mais,
e acabou por sair, por ser substituído, que eu acho muito estranho, porque para mim quem tinha que ser substituído primeiro era o PP. O PP assim esteve apagado o jogo todo. Eu sei que o PP equilibra muito a equipa, ele joga muito bem ao primeiro toque. O PP parece-me cada vez mais pesado e lento, mas realmente ele não perde a posição, é esse jogador experiente, acho que também tem aqui um estatuto que permite que ele fique mais tempo em campo. Depois o PP vai para o lado esquerdo e é um desastre total, ele falha muitos passes, fica ainda mais lento, fica ainda mais confuso o futebol dele. Portanto, acho que essa substituição, o Borja Sainz poderia sair, mas acho que o PP também tinha que sair. E o Samu foi esse avançado muito sozinho na frente, ele tentou, fez ali 1 ou 2 remates, tem essa jogada do Bednarek, muitas dúvidas que esteja fora de jogo e que acaba por tentar um remate sai fraco, mas é graças a ele que o guarda-redes defende para a frente e o Bednarek marca o golo, mas um Samu muito desacompanhado na frente. E depois as próprias substituições de Farioli, para mim não fizeram muito sentido. Ele tira o Francisco Moura porque ele tem cartão amarelo, entende-se porque realmente o Forest estava a jogar muito nas costas do Porto e a colocar muita velocidade e um Francisco Moura mais cansado já com o amarelo podia ser perigoso, mas em vez de colocar o Zaidu, que era um jogador rápido, para correr atrás dos jogadores do Forest, praticamente só tinham velocidade e agressividade, coloca o Martim adaptado ao lateral esquerdo. Acaba por acontecer o penalti, eu acho que não é penalti, ainda assim o Martim mete ali o pé de forma desnecessária. O Martim não é lateral esquerdo, ok que pode jogar ali, mas o Porto tinha o Zaidu. Depois, mais para o fim do jogo, coloca o Zaidu e o Martim vai para a direita. Tirando o Alberto Costa, um jogador que estava também a dar força física a um Porto que estava com dificuldades com toda essa intensidade do Forest. Também não se entende muito. No fundo, acho que foi já para poupar para o jogo com o Moreirense. Foi mais um sinal para a equipa de que o jogo estava feito. As substituições no meio campo, a entrada do Gabri Veiga deveria ter sido mais cedo. O Gabri Veiga estava a fazer muita falta ali. Saiu o Varela, só consigo entender essa substituição pelo facto do Varela poder estar ali com alguma limitação física, não vejo outra explicação. O Porto melhorou pelo menos ali a agressividade do meio campo do lado esquerdo com o Gabri Veiga, porque o Gabri Veiga tem muita qualidade já para construir jogo. O jogador que substitui o Borja é o William que vai então para o lado direito e o PP fica do lado esquerdo. O William entrou também com essa vontade, ele entra sempre com vontade, entra sempre com essa criatividade e essa vontade de marcar golo, e ele acaba por quase marcar no fim, faz aquele remate, mas enfim, o Porto já estava a perder 2-0, faz aquele remate típico dele, mas o Farioli está a confiar muito na criatividade e no improviso do William Gomes e do Mora, dos seus criativos, e agora até do Gabri Veiga, porque já nem o Gabri Veiga é titular agora quando o Farioli precisa defender mais. E depois ele confia muito que no fim vai haver um golpe de teatro, não pode haver sempre, e desta vez não houve. O Mora entra mesmo no fim, acho impressionante como é que um jogador com aquela qualidade, num jogo em que o Porto não está a conseguir fazer nada, não entra mais cedo, entra mesmo no fim. O Mora também não consegue fazer nada, eu acho que também emocionalmente é difícil para um jogador, outra vez a ansiedade do Mora de fazer qualquer coisa com a bola, falha ali 1 ou 2 passos, tenta fazer 2 ou 3 fintas, não consegue mais que isso. Mas o Porto também já perdia 2-0 e o Porto volta então a perder a Inglaterra. O Porto não consegue ganhar a Inglaterra, tem então aquele jogo que ganhou ao Chelsea, mas foi em Espanha, parece que também ganhou ao Nottingham, ouvia hoje em algum lado isso, que foi em Vigo, mas também foi em Espanha, portanto foi sempre em Espanha. Algo se passa no subconsciente dos treinadores quando vão à Inglaterra, que fazem sempre alguma alteração estranha, e realmente o Porto perdeu aqui uma grande oportunidade de quebrar essa maldição. Acho que isso também ajudou que se calhar que o Porto tivesse um bocado de excesso de confiança, de achar que era desta vez que ia consegui-lo. Foi uma equipa do Forest com essa escutada psicológica, com uma intensidade louca, uma motivação incrível, parecia o jogo da vida deles, uma arbitragem péssima que ajudou muito ao antijogo e que tem ali decisões cruciais que definem o jogo, que eu acho que são inacreditáveis, e um Farioli que começa a perder gás. É verdade que o Porto está cada vez melhor defensivamente, mas está cada vez pior ofensivamente, e o Farioli tem que arranjar mais soluções. O Porto continua muito forte também nos cantos, nas bolas paradas, criam muito perigo. O golo do Bednarek é até de canto, também há um canto direto do Gabri Veiga, que a bola vai à trave. O Porto também trabalha muito bem bolas paradas, falta só trabalhar melhor o ataque. O Porto tinha bons argumentos, construía boas jogadas de ataque, mas acho que os adversários já conseguiram perceber como é que o Porto joga ofensivamente, e o Porto tem que mudar, tem que se adaptar não só defensivamente, mas também ofensivamente aos adversários. E esta derrota é uma derrota que mais uma vez faz com que Farioli não consiga apanhar Vilas Boas em mais um recorde, que seria as 3 vitórias na Liga Europa. O Porto tem agora alguns dias para recuperar psicologicamente da primeira derrota. A derrota não é assim tão grave em termos classificativos, o Porto ainda se pode apurar, mas convém tirar ilações daqui. Eu acho que as maiores ilações são sobre o futebol ofensivo do Porto, que foi praticamente inexistente. O Porto tem que arranjar uma forma de voltar à intensidade do início da época, e agora vem o jogo com o Moreirense e vamos ver como é que a equipa responde. Agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam desta derrota do Porto, a primeira derrota da época, se acham que foi justa, o que é que acharam da arbitragem, se concordam comigo que esta arbitragem foi um verdadeiro desastre e que prejudicou de forma escandalosa até o Porto. Se concordam com as opções do Farioli de ter colocado o Pablo Rosário ali a número 8 no lugar do Gabri Veiga, se concordam com as substituições, se acham que ele mexeu bem na equipa, quem é que foi para vocês o jogador menos mal do Porto, já que agora não podemos dizer quem é o homem do jogo,
porque acho que neste jogo não houve. Eu acho que o Varela foi até dos melhores, mas quem é que vocês acham que foi o jogador menos mal do Porto, que fez uma boa exibição apesar de tudo? E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.